Bom dia, 12 de maio de 2025, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Ouça a canção aí. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Linda canção, não é? Linda canção. É de Roberto Carlos? É Roberto que está cantando aí? Não, Roberto não. Trata-se aí do inesquecível cantor Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Vamos lá. Paulo Sérgio nasceu na cidade de Alegre, no estado do Espírito Santo. Ele nasceu em 10 de março de 1944. Seu nome de registro de nascimento, certidão de nascimento, Paulo Sérgio de Macedo. E o nome artístico, Paulo Sérgio. Ele faleceu em 29 de julho de 1980, com apenas 36 anos de idade. Faleceu na capital, São Paulo. Paulo Sérgio se casou apenas uma vez, com Raquel Teles Eugênio. Com a Raquel, ele teve apenas um filho, o Rodrigo Teles. Já ele teve relacionamentos anteriores, e aí duas filhas, melhor dizendo, a Paula Mara e a Jaqueline Lira, filhas de relacionamentos anteriores. Paulo Sérgio de Macedo foi o primeiro filho do alfaiate Carlos Beat de Macedo e de Hilda Paula de Macedo. Paulo Sérgio, se não tivesse manifestado desde cedo o intento de tornar-se músico profissional, talvez teria se realizado como alfaiate. Haja vista que, aos 10 anos de idade, frequentava a alfaiataria do pai, aprendendo os primeiros segredos da agulha e da tesoura. Porém, a veia artística já se desenhava cedo. Aos 6 anos de idade, quando em sua cidade natal, Alegre, no Espírito Santo, apareceram as caravanas de artistas de emissoras de rádio do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio participou, ao fim do espetáculo, de um mini concurso de calouros. Foi escolhido o melhor entre vários concorrentes, passando a ser requisitado como atração especial em todas as festinhas da pequena cidade. Ao chegar ao Rio de Janeiro, para onde a família se mudara em meados dos anos 50, a trajetória do menino ganhou uma nova conotação. Estudou no Colégio Pedro II e morava em Brás de Pina, na Zona Norte Carioca, quando terminou o ginásio. Aos 15 anos, foi trabalhar em uma loja no bairro de Bom Sucesso. Coincidência ou não, era uma loja de discos e eletrodomésticos chamada Casas Rei da Voz. Como tocava bem violão, logo os amigos o incentivaram e Paulo Sérgio começou a mostrar suas composições.
Ouça aí mais uma canção de Paulo Sérgio. Índia, teus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem lua, teus lábios de rosas para mim sorrindo, e a doce meiguice deste teu olhar. Índia da pele morena, da boca pequena, eu quero beijar, beijar. Muito bem. Os anos 60 sacudiam a juventude e Paulo Sérgio fez seu batismo no programa Hoje é Dia de Rock, comandado por Jair de Taumaturgo, o mais badalado entre os jovens do Rio. Posteriormente, passaria ainda por muitos outros programas de calouros, como o Clube do Rock, do compositor Rossini Pinto, onde muitos outros ídolos que iriam formar o pessoal da Jovem Guarda se apresentaram. Em 1966, no filme Na Onda do Iê Iê Iê, Paulo Sérgio aparece como calouro do apresentador Chacrinha, cantando a canção Sentimental Demais, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, grande sucesso na voz de Altemar Dutra. Em 1967, uma nova e grande oportunidade de Paulo Sérgio surgiu quando um amigo seu foi convidado para realizar testes na gravadora Caravelli do empresário Renato Gaetani. Paulo Sérgio, então, prontificou-se a acompanhar o amigo ao violão, que, infelizmente, não teve sorte. Porém, durante o teste, Álvaro Menezes, integrante do conjunto Os Selvagens, e que era responsável por descobrir novos talentos da Jovem Guarda para a gravadora Caravelli, constatou que Paulo Sérgio também cantava e manifestou interesse em ouvir algumas de suas composições. Álvaro Menezes constatou que Paulo Sérgio era uma potência e ele, o Álvaro, assegurou ao Renato Gaetani, seu tio, que Paulo Sérgio seria sucesso absoluto. E assim, um contrato foi prontamente assinado. Mas o sucesso de Paulo Sérgio veio mesmo antes de gravar. Álvaro Menezes o levou várias vezes ao programa Haroldo de Andrade na TV Excelsior, e o auditório vinha abaixo ao ouvi-lo cantar Benzinho, que ainda nem havia sido gravada. Paulo Sérgio tornou-se muito amigo de Álvaro Menezes, a quem pedia conselhos sobre os mais diversos assuntos, até mesmo sobre a compra de seus 2 primeiros carrões, um Mustang e um Cadillac presidencial. Na época, o motorista de Paulo Sérgio era Tony D'Amito, o qual tempos depois também gravou um disco com a ajuda de Paulo Sérgio e Álvaro Menezes. Ouça aí mais um trecho de uma das músicas de Paulo Sérgio. Eu recordo com felicidade dia, mês e hora em que você nasceu. Você trouxe tanta alegria, fruto do amor de sua mãe e eu. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você.
Após alguns dias, Paulo Sérgio gravou um compacto simples que continha as músicas Benzinho e Lagartinha. Entretanto, a sua afirmação definitiva deu-se com o lançamento em 1968 do primeiro disco, denominado Paulo Sérgio Volume 1, que, alavancado pelo grande sucesso Última Canção, vendeu mais de 800 mil cópias. Paralelo ao sucesso meteórico de Paulo Sérgio, surgiu a acusação de que ele era um imitador do cantor Roberto Carlos. Então, ídolo inconteste da juventude, dada a semelhança do seu timbre vocal e de sua feição no rosto, de seu rosto ser parecido com o de Roberto Carlos. Como contrapartida, naquele mesmo ano, Roberto Carlos lançaria o álbum Inimitável. Ainda em 1968, Paulo Sérgio se defende sobre as acusações de mero imitador. E em entrevista ao radialista Antônio Aguilar, admite ser fã de Roberto Carlos, que estava somente buscando seu lugar no cenário musical brasileiro e que seu timbre de voz ser parecido com o de Roberto Carlos era uma simples coincidência. Já no final da década de 1960, com o fim do movimento Jovem Guarda, Paulo Sérgio foi contratado exclusivo pelo Silvio Santos para integrar o elenco fixo de cantores do extinto programa Os Galãs Cantam e Dançam. Apesar de nunca ter pisado no palco do programa Jovem Guarda, Paulo Sérgio chegou a se apresentar com Roberto Carlos nos Galãs, pois Roberto, que na época não era contratado por nenhuma emissora, também era convidado de Silvio Santos. Do sucesso inicial, advieram propostas para que Paulo Sérgio ingressasse numa grande gravadora. Em 1972, ele assinaria um vultoso contrato com a Copacabana, o qual, em razão das cifras envolvidas, foi considerado o maior acontecimento artístico daquele ano. Por conta disso, muda-se definitivamente para São Paulo, terra que ele adotou como sua. Pelo selo Beverly, Paulo Sérgio lançaria ao todo 8 álbuns. Em 1972, casa-se em segredo com Raquel Teles Eugênio, filha de ricos fazendeiros da pequena cidade de Castilho, no interior de São Paulo. Naquele mesmo ano, assina um contrato milionário com a gravadora Copacabana e muda-se definitivamente para São Paulo, terra que ele adotou como sua e que alcançou uma enorme popularidade, assim como no Rio de Janeiro. Seguiram-se os sucessos no decorrer dos anos, como Desiludido, Agora Quem Parte Sou Eu, Máquinas Humanas, Minhas Qualidades, Meus Defeitos, entre outras canções. Ouça aí mais uma canção de Paulo Sérgio. Eu me lembro aquele dia que você apareceu com um sorriso muito triste e o olhar de quem sofreu. Eu lhe dei o meu carinho, fiz você muito feliz e agora você diz não me querer. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Em 1974,
nasce seu filho Rodrigo. E em 1975, Paulo Sérgio estoura com o sucesso Quero Ver Você Feliz, uma música de Paulo Sérgio e Carlos Roberto. Essa música foi composta especialmente por conta do nascimento da criança, do Rodrigo, filho de Paulo Sérgio. Escute aí um pouquinho da música. Eu recordo com felicidade dia, mês e hora em que você nasceu. Você trouxe tanta alegria, fruto do amor de sua mãe e eu. Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Seguem-se mais sucessos como Amor Tem Que Ser Amor, que rendeu até uma participação no extinto programa Globo de Ouro da Rede Globo em 1976. Em 1977, Paulo Sérgio estoura com o LP volume 11, uma espécie de disco acústico gravado em estúdio e que seria um dos mais vendidos de sua carreira. É também a partir deste ano que a parceria nas composições entre Paulo Sérgio e Carlos Roberto aumentam. Sucessos como Eu Te Amo, Eu Te Venero, Você Pode Me Perder, Minha Decisão, Como Me Arrependo, todas composições de Carlos, Roberto e Paulo Sérgio. No ano de 1978, após muitas desavenças, Paulo desquita-se de sua esposa. Compra uma chácara na cidade do interior paulista de Itapecerica da Serra e decide isolar-se da vida artística. No início de 1979, Paulo ainda lança o LP volume 12, com os próprios sucessos. Pra ela eu te amava, eu te queria, o trapo nos braços teus, se o mundo acabar, todas compostas pela dupla. Logo após esse lançamento, permanece quase 1 ano e meio sem fazer shows, gravar discos ou qualquer tipo de aparição pública. Até que, em janeiro de 1980, Paulo Sérgio resolve retomar sua carreira, fazendo uma série de shows Brasil afora, principalmente pelo Nordeste. Em maio de 1980, Paulo grava aquele que seria seu último LP em vida, intitulado Volume 13. Sucessos começam de imediato a despontar como O Que Mais Você Quer de Mim e Coração. No dia 27 de julho de 1980, Paulo Sérgio tem uma gravação agendada nos estúdios da TV Bandeirantes em São Paulo, no programa Hora do Bolinha, do apresentador Edson Cury. Paulo Sérgio canta em playback 2 números de seu mais recente disco e se retira dos palcos timidamente. Lá fora, na saída do Teatro Bandeirantes, acontece um incidente que fora o pedestal para culminar sua morte. Uma mulher, se dizendo fã do cantor, começa a xingar Paulo Sérgio e começa a hostilizá-lo. Paulo procura ignorar o fato,
Afinal, ele ainda teria mais 2 apresentações em circos diferentes para fazer. Ao arrancar com seu carro Camaro de cor gelo, a mulher, ainda disposta a atormentá-lo, joga uma pedra que quebra o para-brisas do seu carro. Já muito nervoso, Paulo Sérgio sai do carro para avaliar o prejuízo, até ser convencido por seus acompanhantes a esquecer o ocorrido e partir para os shows. É quando Paulo começa a se queixar de dores de cabeça, mas prefere não ir ao médico. Ele pede a seu secretário que providencie analgésicos e aí ele toma 2 de uma só vez e parte para a primeira apresentação lá no circo. Na segunda apresentação, Paulo, ao cantar a 5ª música, pede desculpas ao público. Diz estar se sentindo mal, com fortes dores de cabeça, e que por isso irá se retirar do palco, mas que pretende terminar aquela apresentação numa próxima oportunidade. Aquela promessa de Paulo Sérgio jamais seria cumprida. No camarim, ele cai desmaiado devido a um derrame cerebral e é levado às pressas até o já extinto Hospital Piratininga, na estrada de Itapecerica, zona sul de São Paulo. Devido às condições do estabelecimento, Paulo Sérgio é encaminhado para o Hospital São Paulo, na região do Ibirapuera. Lá, entra em coma profundo e os médicos dizem que somente um milagre poderia salvar sua vida. Na tarde de terça-feira, 29 de julho de 1980, as condições clínicas de Paulo Sérgio se agravam ainda mais. E às 20h30, os médicos constatam morte cerebral. Ouça aí mais uma canção do mestre Paulo Sérgio. Chega um dia em que a gente vai aos poucos percebendo, somos máquinas humanas, estamos sempre correndo. O motor, logicamente, é o nosso coração. A estrada é o tempo, o passado é contramão. Vivo estacionado na garagem solidão. Meu motor é tão sensível, não funciona sem você. Ao morrer, o cantor só tinha 36 anos de vida. 36. Estava no auge do sucesso. Gravou 13 LPs e vendeu mais de 10 milhões de discos. Seu corpo foi levado para o cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, e foi velado durante a madrugada e manhã de quarta-feira. No velório em São Paulo, artistas como Valdirene, Marcos Roberto, Celso Ricardi, Cláudio Fontana, Gerry Adriani, Benito de Paula, Christian, Djalma Pires, Edith Veiga, Ed Lincoln e os apresentadores Edson Bolinha, morto em 1998, e Carlos Aguiar, morto em 1995, todos foram se despedir do amigo Paulo Sérgio pela última vez.
No fim da manhã de quarta-feira, 30 de julho de 1980, seu corpo foi levado para o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, a pedido de seus pais, que residiam naquela cidade e achavam melhor que Paulo Sérgio fosse ali sepultado. Às 16h30, foi enterrado o corpo ao som de Última Canção, cantada pelas mais de 150 mil pessoas que acompanharam emocionadas a cerimônia. A Rede Globo fez a cobertura ao vivo, sobrevoando o trajeto do corpo do cantor, desde a saída de São Paulo até a chegada ao Rio de Janeiro. Estiveram presentes em seu velório no Rio de Janeiro Agnaldo Timóteo, morto em 2021, Antônio Marcos, morto em 1992, José Rodrigues, morto em 2009, José Roberto e Renato Aragão. Este último, Renato Aragão, muito amigo e fã declarado de Paulo Sérgio. Roberto Carlos não pôde comparecer, mas enviou uma coroa de flores com os seguintes dizeres: meu coração está em luto, pois morreu meu grande ídolo. No final da década de 80, Paulo Sérgio foi homenageado através do histórico LP Paulo Sérgio e Amigos, um lançamento especial da gravadora Copacabana em parceria com SBT. No disco póstumo foram feitas junções das vozes de Paulo Sérgio com os maiores expoentes da música popular brasileira na época, como Antônio Marcos, Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane, Perla, Chitãozinho e Chororó, Ângelo Máximo, Jair Rodrigues e, principalmente, a emocionante participação do próprio filho de Paulo Sérgio, o Rodrigo, então com apenas 12 anos, cantando a música Quero Ver Você Feliz. Vale destacar que, devido a problemas de saúde, Rodrigo, filho de Paulo Sérgio, que também era mágico profissional, encerrou sua carreira precocemente e faleceu em 2016 com apenas 42 anos, vítima de esclerose múltipla. Paulo Sérgio, enfim, foi um excelente cantor e compositor, e muito mais teria a oferecer como artista se não fosse sua morte tão prematura. Apesar da efêmera carreira, Paulo Sérgio deixou uma vasta obra musical e esta merece para sempre ser lembrada. Paulo Sérgio é homenageado em diversas ruas pelo país, entre elas a Rua Cantor Paulo Sérgio de Macedo, no bairro Estrada das Areias, em Indaial, Santa Catarina, a Rua Cantor Paulo Sérgio, no bairro Tupiri, na cidade de Praia Grande, em São Paulo, a Rua Cantor Paulo Sérgio, no bairro Barro, em Recife, Pernambuco, a Rua Paulo Sérgio de Macedo, no bairro Vila Sônia, em São Paulo. Há ainda no Rio de Janeiro a Rua Cantor Paulo Sérgio, no bairro de Campo Grande, e a Rua Paulo Sérgio, na cidade de São Gonçalo, entre outras. Eis aí, gente, um pouco da vida do nosso inesquecível Paulo Sérgio. E termino aqui dizendo que o corpo de Paulo Sérgio está hoje sepultado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. E lá, no mesmo cemitério, também o corpo, os restos mortais do grande AGP.
Então aí vamos encerrar o vídeo com mais aí uma canção do nosso inesquecível Paulo Sérgio. O nosso amor traduzia felicidade e afeição, suprema glória que um dia tive ao alcance da mão. Mas veio um dia o ciúme e o nosso amor se acabou.